tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo sobre a minha vida aqui na Irlanda, por que eu escolhi vir pra cá e como que eu vim pra Irlanda sendo pobre. Bom, eu vim pra Irlanda em 2020, durante a pandemia. Foi logo no final, assim, do ano de 2020, dezembro. A Irlanda estava com as fronteiras fechadas, porque no início de 2020 começou aquele boom de pandemia, né, de doença, todo mundo numa loucura. Nesse ano de 2020, eu estava planejando me mudar para a Europa. Só que eu estava planejando e eu não tinha dinheiro para isso. Então eu estava pesquisando como me mudar para a Europa sem ter dinheiro. Mas assim, eu tava pesquisando, eu tava dando uma olhada, tava vendo quais eram os melhores países, então eu vi muito sobre Portugal, e aí comecei a ver sobre outros países, tá? Parênteses, realmente eu não tinha dinheiro nenhum, eu tava morando na minha cidade, dividindo casa com minha amiga, e aí a minha história com a Europa não começa em 2020, a minha história com a Europa começa em 2016. Isso porque em 2016 a minha mãe se mudou para a Itália. Ela encontrou um italiano, começou um relacionamento com ele e se mudou para a Itália. E aí em 2016 ela se muda para a Itália. Eu e meus irmãos ficamos no Brasil, meus irmãos ficaram com meu pai e eu fiquei morando sozinha porque eu já era maior de idade. Eu tinha 21 anos na época. Então a minha história com a Europa começou mais ou menos por aí. 2016 minha mãe tá na Europa e começa a viver a vida dela, trabalhar e fazer as coisas dela. E eu tava vivendo a minha vida separadamente, cada uma vivendo as suas coisas. 2019, minha mãe me chamou para ir na Itália, então demorou um tempão ainda para eu conhecer a Europa. Eu já tinha feito uma viagem internacional antes disso, mas foi uma viagem de voluntariado. Eu fui trabalhar no Haiti, eu trabalhei no orfanato, e aí eu juntei dinheiro, assim, vendendo doce e maior rolê, e consegui juntar com a ajuda da minha igreja também. 2019 eu vou para Itália, e aí eu conheci sozinha, sem inglês. Eu fiz a minha primeira viagem internacional para a Europa, né? E aí que eu conheci a Itália, e aí de quebra eu aproveitei para conhecer a França também. Fui para Paris, porque eu já tava ali, vou para Paris também. A minha mãe mora em Milão desde sempre. Então de Milão eu peguei um trem e fui para Paris. De Paris eu fui para Suíça e acabou, eu voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil com gostinho de quero mais. Mas ao mesmo tempo, eu não me via morando na Europa. Eu tava tão imersa na minha realidade, na minha vida, nas minhas coisas, que parecia que eu e minha mãe vivíamos em dois universos completamente diferentes. Não parecia, na verdade era, né? A Europa e aonde eu vivia, na minha vida, sabe? Com os meus amigos, enfim. Essas coisas todas eram bem diferentes, distintas pra mim. Então eu não conseguia me ver na Europa, eu não conseguia me encaixar aqui. Beleza, 2019 eu fui pela primeira vez, daí no início de 2020, antes da pandemia, eu fui pra Itália de novo. Eu fui pra Itália pra ver minha irmã, eu tenho uma irmã italiana, e aí eu fui pra Itália lá pra fevereiro. Logo depois que eu volto da Itália, começou aquela explosão de pandemia. Ninguém sabia ao certo o que era aquilo, como que as coisas iriam funcionar, pra onde que a gente iria, o que a gente iria fazer, tava todo mundo muito perdido. E aí eu lembro que começou o lockdown no Brasil. Daí eu tive que sair do meu emprego, eu comecei a dividir casa com uma amiga na minha cidade, eu sou de Campos do Goytacazes, e tava assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida, né? E pra completar a história que já estava assim, meio confusa, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Então eu tava assim, de cabeça para baixo. Minha vida estava um tumulto. E mesmo que eu quisesse, mesmo se eu quisesse sair do Brasil, não rolaria, por causa da pandemia. Beleza, daí vocês vão me perguntar, tá, mas se sua mãe morava na Itália, por que você nunca foi pra Itália? Porque, como eu falei pra vocês, eu não me via na Itália. Eu não me via morando ali e eu sentia que não era meu momento ainda de ir embora. Sem falar também, gente, que é importante dizer uma coisa. A minha mãe nunca me chamou pra morar na Itália. Então, assim, não é assim, eu vou. Entendeu? Você tem que ter dinheiro, tem que ter visto. Cada país funciona de um jeito. Beleza. E aí começou a pandemia, aquele caos, todo mundo louco, ninguém sabe o que faz, todo mundo doente, uma loucurada. Fui vivendo meu ano. E eu acho que lá pra junho a minha mãe veio pra mim e perguntou se eu queria me mudar pra Europa. E me pediu pra escolher o país que eu quisesse ir. Daí vocês vão perguntar, como que você tá falando que você não é rica se você teve o direito de escolher um país pra você morar? É porque desde 2016 ela começou a trabalhar e juntar um dinheiro. Eu tenho mais dois irmãos e eu fui a primeira a vir pra Europa. Por quê? Era um dinheiro ali pro meu intercâmbio, entendeu? Beleza.
Eu queria muito aprender inglês e eu queria viver a minha vida. Gente, eu sempre fui muito independente. Sempre fui muito independente. Sempre fiz minhas coisas, sempre corri atrás, sabe? Sempre gostei de fazer as minhas coisas, de viver a minha vida. Eu sempre fui assim. E não seria diferente. Quando eu tive a oportunidade, quando minha mãe me ofereceu, falou, eu vou pagar seu intercâmbio, que eu até fiquei assim, não acredito. Você vai pagar um intercâmbio pra mim, porque é muito caro. Muito dinheiro. Eu decidi ir pra Irlanda. Na verdade, não foi que eu decidi vir pra Irlanda, né? Eu estava procurando um país para ir e eu sempre gostei muito de Londres. Eu nunca tive o sonho americano, eu sempre tive o sonho britânico. Então, meu sonho era ir para Londres. E aí eu conversei, achei uma agência de intercâmbio, conversando com eles, e falaram, Tainá, quais são os seus objetivos? Eu falei, eu quero ficar na Europa, eu não quero voltar para o Brasil, eu quero trabalhar, quero construir minha vida. Daí eles falaram assim para mim, então Londres não é o lugar para você. Você já pensou em ir para Irlanda, para Dublin? Daí eu falei assim, nunca ouvi falar, não conheço. Nunca ouvi falar, não sei de nada. Eles falaram, então procura, pesquisa, toma aqui uns vídeos e vê o que você acha. Naquela época, gente, a Irlanda era o único país que estava com as fronteiras abertas. Porque todos os países fecharam as fronteiras. Porque a gente estava na pandemia. Então estava todo mundo se contaminando e um passando a doença para o outro. Então foi assim, ou você embarca para Irlanda ou você não vai embarcar para lugar nenhum agora. Você vai ter que esperar não sei quantos anos para você conseguir embarcar. Na adrenalina, eu falei, então vamos para Irlanda. Não tô nem aí, não conheço esse país, não sei de nada, eu vou pra Irlanda. E aí, como que foi o processo de vir pra Irlanda? Na época, o euro tava nas alturas, tava subindo e descendo toda hora, tava tudo muito incerto, tudo muito inseguro. E o meu intercâmbio saiu na faixa de 40 mil reais, o total, assim. Tanto o curso de inglês, quanto a comprovação financeira, que na época era muito mais abaixo do que hoje em dia é. Hoje em dia, a comprovação financeira tá em quase 29 mil reais. Antigamente não era assim. E aí, eu falei pra minha mãe, a gente parcelou o intercâmbio, porque você pode parcelar e até quantas vezes você quiser, dependendo da agência, né? A gente parcelou o intercâmbio e eu vinha pra Irlanda em outubro. Outubro, a Irlanda fechou a fronteira. A Irlanda, que nunca tinha fechado a fronteira, decidiu fechar a fronteira em outubro. Então foi aquele desespero. E agora, o que eu vou fazer? Será que meu intercâmbio vai rolar? O que eu faço? Pego meu dinheiro de volta ou continuo com a ideia de vir pra Irlanda? E eles falaram, não, relaxa que em dezembro eles vão abrir as fronteiras. Aí esperei, né, até dezembro e realmente as fronteiras se abriram. Gente, eu pisei na Irlanda, coloquei meus pés na Irlanda. No outro dia, saiu lá uma nota do governo falando que o país iria fechar. E a Irlanda ficou fechada por 2 anos, sem ninguém vir pra cá pra fazer intercâmbio. Ficou trancafiada. Então, se eu não tivesse entrado naquela época, eu não entraria em nenhuma outra época mais. E iria demorar maior tempão. Se duvidasse, a minha vida iria mudar completamente e eu não iria vir pra Irlanda. Então, é mais ou menos assim a minha história. Eu não escolhi a Irlanda, eu acho que a Irlanda me escolheu. Eu sempre falo isso para as pessoas. A Irlanda me escolheu. Era pra ser a Irlanda. Eu acho que Deus já tinha um plano maior que eu nem sabia. Eu vim pra cá em 2020, nós estamos em 2025 e eu continuo aqui num país que eu nem sabia nada, assim. Eu nem sonhava com esse país. Eu acho que Deus sonhou por mim, porque eu nem, sabe, na minha cabeça nem passava nada sobre a Irlanda. E meu primeiro ano foi muito difícil aqui, porque era na pandemia, não tinha trabalho, tava tudo muito caótico. Então deu pra sobreviver com o dinheiro da comprovação financeira até arranjar um emprego. Meu primeiro emprego que foi de camareira, o pior emprego do mundo, tá? Não desejo esse emprego pra ninguém. Foi muito difícil. Foi difícil para conseguir casa porque tava tudo fechado. Então a primeira acomodação que eu morei foi uma acomodação que tinha uma brasileira e tinha umas pessoas de outros países, outras nacionalidades, e elas eram pessoas extremamente xenofóbicas, extremamente xenofóbicas. E ali, sem sol, eu vim durante o inverno, sem sol, tudo fechado, sem falar a língua. Foi tudo muito difícil, mas eu sentia dentro de mim que aquela era a oportunidade da minha vida e que eu não tinha o direito de desistir agora, não podia desistir ali. E foi dali que eu tive forças e falei, Tainá, agora é sua chance de brilhar, minha filha. E foi aí que eu comecei a brilhar, as coisas começaram acontecendo. E, gente, sério, minha trajetória com a Irlanda foi linda, assim. Eu vivi meus 2 anos de intercâmbio, estudando inglês, aprendi inglês. Cara, eu vivi tanta coisa, conheci tanta gente, fiz tantos amigos que vocês não fazem ideia. Depois disso, entrei na faculdade, conheci meu marido, casei e continuo por aqui e não tenho planos de ir embora. Então, essa é um pouco da minha história, mas é basicamente por aí. Eu espero que você tenha gostado de saber da minha história. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, deixa um comentário também, se inscreve no canal. Além de me encontrar aqui no YouTube, você também pode me encontrar no meu Instagram, que eu também tô lá todos os dias nos stories.
E é isso. Até o próximo vídeo.